Hoje em dia, muitas pessoas se perguntam por que não existem mais relatos de fadas, de aparições de gnomos, de súcubos, de saci, da mãe de ouro, da mão sem cabeça, do boitatá, como existiam antigamente. Se você conhece uma pessoa idosa, uma pessoa mais velha, seus avós, seus bisavós, pessoas que seus bisavós, seus avós conheceram, que narraram histórias envolvendo essas criaturas. E hoje em dia a gente não se vê relatos disso. É muito curioso, né? Porque esse tipo de mitologia, não só no Brasil, praticamente no mundo todo, tem as mesmas criaturas. Se você for pesquisar, todos os continentes, todos os países, eles têm ainda, né? Porque ainda é algo de sua cultura, criaturas mitológicas do mesmo tipo, criaturas com a mesma fisionomia, com o mesmo estereótipo, com até o mesmo comportamento. E hoje em dia, essas criaturas foram substituídas por aliens, né? Hoje é só os aliens, as pessoas só veem aliens, só espalham de aliens. E chega até a ser um pouco engraçado, né? Porque os defensores de alienígenas, de vida em outros planetas, eles não conseguem explicar esse tipo de coisa. Então, qual que é o argumento deles quando eles dizem isso? Ah, por que não tem mais esse tipo de relato de criatura? Ah, porque era ficção, porque as pessoas inventavam, porque era algo cultural. Bom, o estranho, né, o curioso, é que sendo algo cultural, tinha em todos os países, países que não tinham contato entre si, muito raramente, né, principalmente antes de 1500, ou até no século X, no século XI, até antes disso, existiam os relatos dessas criaturas. Se vocês forem pesquisar, né, sobre demônios, sobre íncubos, sobre aparições de duendes, né, principalmente lá na mitologia báltica, mitologia céltica, até mesmo no Japão, os yokais, na China, na Rússia, qualquer tipo de cultura, de país, você vai ter criaturas desse tipo que foram descritas em livros, em contos, em narrativas passadas boca a boca de pessoa para pessoa. Mas pros intelectuais de 20, 30 anos hoje em dia que se acham os Newton, né? Os caras são foda pra caramba. Eles já conseguem julgar assim, não, eram pessoas ignorantes, pessoas que não tinham conhecimento, não tinha tecnologia, não tinha TV, não tinha internet. Então as pessoas, elas viam alguma coisa lá, uma sombra, um devaneio da cabeça, né? A pessoa dizia isso, espalhava e acabava ficando assim, né? Poxa, então assim, eu propriamente conheci, tive contato com pessoas que disseram que já viram esse tipo de coisa, principalmente pessoas que moraram em regiões de fazenda, de sítio, regiões rurais. E pessoas que, assim, eu não consigo imaginar que são pessoas que mentiriam para se promover ou simplesmente para inventar história, né? Como existem histórias de pescador, pessoa de interior gosta muito de contar história, só que são pessoas que não têm um caráter duvidoso quanto outras pessoas por aí, dos dias atuais. As pessoas mais antigas, elas até contam uma história ou outra, sim, mas se você for ver, estão muitos relatos correlacionados da descrição das criaturas, do comportamento. E não pode ser algo assim, é porque um ouviu do outro. Às vezes são pessoas simples que nem usam internet, são senhores, senhoras, que só veem TV, eles nem sabem o que é alien, o que é cultura de locais, né, de outros países aí, com suas criaturas e suas denominações. As pessoas não sabem. Então eles contam os relatos como eles viram ou ouviram. Então fica meio difícil de você falar, poxa, é uma baboseira, as pessoas estão inventando, isso não existe porque eu não vi. Eu simplesmente digo que não existe porque eu não vi. Bom, teve muitas pessoas que viram, muitas mesmo, como eu disse, em todos os países do globo, praticamente. Até mesmo na América Central, aqui nessas ilhas, bem que são do tamanho de uma cidade aqui de São Paulo, né? Propriamente lá no Cazaquistão, no Uzbequistão, todos esses países aí que ninguém nem sabe que existem, já tem muitas lendas dessas criaturas e relatos.
e até mesmo artefatos, né, com vasos, com desenhos, livros muito antigos, com pinturas, com desenhos. E as pessoas vêm dizendo que não, isso é uma besteira, isso é apenas como as religiões antigas. Poxa, então quer dizer que todas as religiões antigas, elas são puramente invenção da cabeça das pessoas, não tem nenhum porquê. Não estou dizendo que as religiões são as antigas, por exemplo, o hinduísmo, o shintoísmo, que são religiões verdadeiras, assim, expressamente dizendo, literalmente, né? Não, mas elas têm uma base em alguma coisa. Aquilo lá que foi criado pode ser algo mais filosófico, pode ser de um campo mais abstrato, mas eles têm como base alguma coisa, principalmente para a criação das criaturas. Ficou meio sucinto, né? Falando dessa forma, mas eles têm algum motivo para ter criado aquelas descrições de seres, os egípcios, os persas, os babilônicos, eles têm alguma base para montar tudo aquilo que eles montaram e que duraram séculos. Aí vem o entendedor, o nerdinho de monóculo, né? Aquele que gosta de ser intelectual na internet, com o politicamente correto dele, falando, não, essas pessoas estavam erradas, né? Estavam erradas, é tudo um erro. Nós somos certos aqui porque nós temos provas de que existem vida em outro planeta. Assim, é uma tamanha, uma falta de caráter. Porque se a gente for pegar um balanço, jogar na mesa e falar assim, vamos ver então, existem mais provas de relatos de discos voadores e aliens ou dessas criaturas mitológicas aí de todos os países, todas as culturas? Assim, tinha um balanço, se a gente for pegar uma comparação, é uma lavada que dá para os relatos dessas criaturas. Que as pessoas falam, não tem mais, mas tem, ainda tem relatos assim. A gente vê o nosso cotidiano, a nossa vida tecnológica, nosso mundo corrido na cidade. Vai para o campo, para o interior de Minas, para o interior do Nordeste, para você ver se ainda não tem relatos da Mãe de Ouro, do Boitatá, né, do Saci, lobisomem. Vamos ver se não tem. É só você ver, tem vários vídeos na internet, no Reddit, tem outros fóruns, pessoal comentando, várias entrevistas no YouTube. Ainda existem, não como antes, é claro, por conta do quê? Porque as pessoas, essas antigas que moravam no sítio, estão migrando para a cidade, né? Já não tem mais tanta pessoa que mora em regiões remotas. E uma curiosidade, né? Essas criaturas, elas sim costumavam aparecer em regiões remotas. Mas assim como os OVNIs também, né? Uma coincidência, que coincidência, né? Aí então, por que essas criaturas desapareceram? Se a gente for pegar então uma breve relação com a ufologia, com a cultura ária impregnada no nosso século, né? Justamente quando essa cultura ela veio à tona, é que esses relatos de criaturas eles começaram a diminuir, até que se deu lugar aos aliens, né? Hoje em dia as pessoas que são fissuradas nesse tipo de coisa, né, em coisas sobrenaturais, em coisas científicas, para eles tudo é alien, né? Tudo é relacionado a seres de outros planetas, que foi embutido na cabeça deles. Aí vem o nerdinho, né? O bonzão falar. Ah, mas era assim nos tempos antigos, né? Era embutido na cabeça dessas pessoas que eram seres, fadas, duendes, mas eram todos aliens. Será que eram todos aliens mesmo? Porque nenhuma descrição dessas dos antigos aí, dos povos de culturas antigas, descreviam os seres como parecendo um Grey, um alien Grey. Eu não vi. Pelo menos eu nunca vi um relato de uma pessoa lá da Babilônia, lá da Grécia, na religião romana, os hinduístas, os shintoístas, os budistas. Nunca vi eles dando uma descrição de um pleiadiano, por exemplo, de um Grey, de um venusiano, de um Anunnaki. No Egito lá, tudo bem. Só que não eram também seres parecidos com o que as pessoas de relatos da atualidade, do cotidiano, descrevem. Os contatados, que a maioria já foi comprovado que são fraude, charlatões de primeira, eles escrevem seres totalmente baseados na cultura hollywoodiana. Está mais que óbvio. Assim,
eu não nego, assim, eu não vou negar as aparições de OVNIs, porque são muitas e existem provas, sim, que existem, foram fotografados, filmados, só que criaturas mesmo, aliens, não, nunca foram fotografados, nem filmados e nem vistos por mais de duas testemunhas, assim, nunca, assim, 5 pessoas viram o mesmo ser, igualzinho, com exceção lá das 3 meninas, isso eram 3 ainda, de Varginha, né, que Varginha é um caso à par, que ele fica assim, ó, é um dos casos mais peculiares e diferentes da ufologia mundial, porque é um dos únicos casos em que existe uma suposta evidência, vou dizer porque suposta, de contato físico, né, com esses seres. Tirando Varginha, não tem nenhum. Não tem nenhum. Então essas descrições aí das pessoas abduzidas, etc., tudo uma balela, né? Tudo um psyop, caso de hipnose, temos vários casos, né? Que muitas pessoas já devem saber, os ufólogos oportunistas, charlatões também sabem, mas ficam narrando o contrário, né, inventando historinhas aí para atrair seu público. Então esses seres de antigamente, simplesmente eles passaram a se vestir com a fantasia alien. Por quê? Porque é algo que atrai mais nesse século, na atualidade, no cotidiano. Porque é mais crível para as pessoas, né? Você perguntar para qualquer um aí, você acredita mais em aliens, em greys, ou em duendes, em fadas, em anjos? Obviamente a pessoa assim, sem nem pensar, ela vai responder alien. Sem nem pensar. Pega um cara de 20, 30 anos aí. De 10, 9 vão responder. Eu tenho certeza. Pode fazer uma pesquisa na internet aí. E fica óbvio, né? Ah, essas criaturas, obviamente, elas se camuflam agora. Elas se transmorfam, né? Com essa roupagem de alien, de ET. Ah, mas não faz sentido, não faz sentido. Por que elas fariam isto, né? Por quê? Por que não o contrário? Bom, a pessoa diz, por que não o contrário? Como eu falei, não existem relatos em livros, em histórias, em culturas de alienígenas, né? Com exceção de um ou outro aí desses casos de pinturas. Ah, o cara lá da Europa, do século XV, fez um quadro com um suposto disco voador ali na pontinha ali, ó. Temos uns 5 ou 6 casos desse tipo. E as pinturas nas paredes lá dos povos africanos, aborígenes, australianos, etc. Não dá para saber ainda se são Greys, se são ETs, são criaturas apenas humanoides. Como existiam seres humanoides, a maioria dos seres mitológicos eram humanoides. Então a gente não dá para diferenciar numa pintura lá na parede que é um tracinho com um cabeção, os risquinhos lá da perna, dos braços. A gente vai falar que é um alien, é um Anunnaki. Pronto, é um Anunnaki. Nem dá pra saber o que é que a pessoa estava desenhando. A pessoa tem apenas o cabeção, né? Como muitas criaturas também da antiguidade tinham essa fisionomia. E assim, se a gente for pegar as descrições de aliens que a gente tem por aí, de casos de abduzidos, de ufonautas, etc. aí, temos muitas descrições diferentes. Então, assim, a tipologia é grande, é diversificada, né? Tem os venusianos, tem os homenzinhos baixinhos azuis, os verdes, os cinzas. Temos de todos os tipos. E nunca bate, assim, né? Uma relação de um caso com outro. Muito poucas vezes, assim. A gente tem os arianos, né? Que são comuns, muito comuns em muitos casos. Só que assim, não dá para dizer que são seres. Poxa, a gente pode fazer um catálogo aí dos seres. As pessoas viram uma vez, por exemplo, os venusianos tiveram os casos que eu me lembro que eu precisei. Foram 2 vezes, 2 contatados, se não me engano, os 2 dos Estados Unidos, que viram os venusianos, que eram seres azuis, humanoides, com cabelos longos, aparência semelhante. Mas se a gente for pegar todos os contatados, assim, eram seres diferentes para cada pessoa. Agora, nas criaturas da antiguidade, eram seres muito semelhantes, até mesmo com o mesmo nome, às vezes mudava uma letra ou outra. Os goblins mesmo, eles existiam tanto na Europa como na Ásia. O lobisomem também, a gente tem relatos na América do Sul, na América do Norte, na Ásia, na Oceania eu não lembro, mas deve ter. Na Europa. Então, assim, fadas, anjos, demônios, de cavalos, fantasmas, mulheres fantasmagóricas, que é o que mais tem no mundo todo, que eu pesquisei aqui, são as maiores lendas que tem, tipo, em todo o país.
todo país tem uma mulher assombrada. Isso tem uma explicação, eu tenho um vídeo aqui falando das mulheres assombradas, tem uma explicação por conta disso, né? Que os demônios, eles agem de uma maneira muito simples até. É que as pessoas são tão idiotas, são tão manipuláveis, são tão influenciáveis pela mídia, pelo fantástico, né? Pela ficção, que elas veem o simples e falam assim, ah não, isso daí é muito tosco, né? Muito simples para ser real. Eu prefiro acreditar lá que existe um planeta a 5 zilhões de anos da Terra e as naves elas simplesmente teletransportam, assim como eu vi no Star Trek. Sim, vem pra Terra aqui, ó. Aí eles se deixam fotografar por 10 milissegundos, uma vez em cada 10 anos, e aí pronto, é isso, ó, tá provado. Puta que pariu, né? É algo tão banal e óbvio que fica até meio ridículo. E eu já fui um desses apreciadores de discos voadores de OVNIs, por isso que eu tô falando aqui com certa propriedade, porque eu já fui muito pesquisador desse tipo de coisa. Eu era fascinado, tinha modelos de OVNIs aqui, eu pesquisava vídeos o dia todo, isso lá né, no primórdio da internet, nos anos 2000. É um absurdo, assim, o quanto eu fui idiota, né? Porque eu não sabia do restante, eu sabia do que me era colocado, porque eu queria acreditar, né? É o arquivo X, é o want to believe. As pessoas elas querem acreditar naquilo, por isso que elas se forçam a acreditar nisso, porque é algo aprazível, é algo mais bem visto, né? Principalmente para esses nerds, os caras que gostam de ficção, gostam de filme, de série. Então, para eles é muito mais viável acreditar em vida em outro planeta, até porque a pessoa que não tem religião, o ateu, né? O ateu ele ama. O cara é ateu, mas acredita em ET. Não, cara, isso é uma das coisas mais tontas, assim, que eu posso dizer que eu já vi, né? A pessoa ela não acredita em Deus, mas acredita em alien lá que mora no planeta X. Né? Assim, é difícil, né? Defender uma pessoa dessa. E vamos lá, as pessoas dizem, que existem provas. Hoje em dia temos fotos, olha só. Antigamente as pessoas não tinham tecnologia, por isso elas confundiam. Eles diziam assim: não, hoje nós temos provas, temos fotos, temos vídeos, temos tudo relacionado aos aliens. Aí você vai ver a ufologia lá, no caso, que foi inaugurada, vamos dizer assim, no Kenneth Arnold, né, em 1947. Desde lá, então, ó, se passou quanto? 80 anos, vamos colocar, 80 anos, vai. Falta um ano para 80 anos. 80 anos, e nós temos quantas evidências assim, que a gente pode dizer, aquele vídeo, aquela foto, não tem explicação. Pelo que eu me lembro, aqui não chega nem a 2000, até menos, assim, eu acho que é 1500 e poucas fotos ou vídeos que ninguém consegue explicar ainda. Mas assim, que podem ter supostas explicações, mas se não, ninguém dá pra falar assim, é um avião, é um cometa, um planeta. Assim, poxa, desde 2000 pra cá, todo mundo praticamente tem celular. 2010 pra cá, todo mundo tem um celular com câmera boa, né? 2020, então, pra cá, todo mundo tem celular com câmera ótima, com internet, todo mundo tem internet na casa, tem várias câmeras de vigilância por aí, vários aeroportos com o pessoal vendo lá, né, a movimentação no céu, várias pessoas com telescópios, temos vários astrônomos, temos muita gente assim olhando para o céu que poderia fotografar, câmeras que você compra por R$ 20 no Mercado Livre, que você coloca lá apontado para o céu, que sim, não captam nada. A maioria dos vídeos que a gente tem por aí são vídeos fake, né? E isso que é o mais bizarro, que mais tem é vídeo fake, por quê? Porque é algo que as pessoas querem propagar. Porque é algo, é uma pessoa que quer trollar, não, as pessoas acham, é só um adolescente lá fazendo uma montagem. Bom, quem dera se fosse isso, né? Porque o buraco é muito mais embaixo do que as pessoas imaginam. Porque a maioria dessas montagens, assim, na minha opinião, no que eu pesquisei já, no que eu entendo, vem dessas agências de fake news justamente para propagar o tema, para criar o psyop, para fazer uma cortina de fumaça, toda vez que acontece um caso de alien, etc. Para encobrir outra coisa importante envolvendo política, principalmente política. As pessoas não percebem isso, elas saem com patinhos, né? Aparece lá um caso, aquele caso, principalmente o mais recente, né? Do shopping, das brigas, das gangues, né? Que ridículo isso, cara. Eles não tentam nem mais disfarçar que foi uma puta de um psyop desse. Aí tem uns atores lá, uns caras assim, que parece aqueles caras pegos dos documentários do Discovery Channel. Assim, uma atuação tão pífia,
nem Malhação, com a Malhação, as atuais, né, principalmente essas últimas aí, conseguem ser tão mal atores, como esses caras que deram entrevista, que dizem que estavam no shopping, que viram seres. Cara, que ridículo, né? Tem canal no YouTube brasileiro divulgando, falando que aconteceu mesmo, que nossa, foi um que... Pô, cara, quantas câmeras tinha lá? Aquela área da Califórnia era uma das maiores áreas comerciais dos Estados Unidos. E as pessoas, ninguém não, todas as câmeras não pegaram no momento. Mentira, se você for ver assim, as câmeras pegaram sim, as câmeras estavam pegando. Um ou outro aí dizia que o celular não pegou, etc e tal, que teve um apagão lá em uma região que nem era próximo do shopping, para começar, né? E as pessoas que estavam no shopping eram muitas, e assim vai aparecer, temos 10 pessoas que dizem que viram as criaturas. Poxa, um shopping lá daquela região, que é uma região muito grande, só 10 pessoas viram as criaturas, né? Como são sortudas. Justamente as pessoas que parecem os atores, né, desses canais da Discovery. Assim, é muita coincidência, né? Essas coisas acontecem com uma coincidência tão grande assim, né? E a gente vai ver, né? Esse caso é muito bizarro, porque a gente vê claramente, cara, foi no mesmo dia da lista do Epstein lá da ilha, dos nomes que saíram, foi justamente no fucking mesmo dia. E as pessoas falando, não, a lista do Epstein saiu para encobrir justamente esse caso. Olha o mau caratismo dessas pessoas que são uns caras oportunistas do caralho, que só querem dinheiro, só querem farmar view, só querem atrair o público. Eu nem vou citar os nomes aqui para não dar merda, né? Mas todo mundo já sabe. Pessoal, assim, o que é mais provável? O que é mais provável? O caso da ilha Epstein foi comprovado, até saiu na porra da Fox, até na Globo saiu. Isso não é uma mentira, não é uma psyop, não é uma cortina de fumaça. Esse caso existiu e foi acobertado, ainda é acobertado. O caso do shopping que apareceu, as criaturas de 5 metros, sei lá quantos. Ninguém fala isso daí, não tem testemunhas, tem aqueles 5 atores que deram entrevista lá pro canal brasileiro do YouTube. Temos só isso. Só isso. Por que moveriam 100 viaturas da polícia para apaziguar uma briga? Bom, isso é possível, isso não é impossível? Impossível não é. Eu já vi casos semelhantes. E também, em todo caso, também a gente pode pensar que, como eu acredito, eu acho que talvez não seja tão possível, mas eu acredito que foi uma armação, justamente do governo, mandando as viaturas lá. Às vezes os oficiais, eles recebem as ordens, eles vão. Não é que tá todo mundo comprado, a polícia tá comprada para fazer esse complô aí, para criar essa narrativa, não. Às vezes tem um ou dois lá que são os cabeças lá que recebem as ordens do Pentágono, da CIA, que eles são lá os enviados e falam assim, vamos lá que tá acontecendo merda aqui, vamos lá fazer igual uma briga, chama aí todas as viaturas. Os caras vão lá, tipo, a mídia vai, filma, olha só todas as viaturas aqui. E por que ninguém falou? Se era o objetivo era criar esse psyop, criar essa narrativa de fake alien, por que que então ninguém deu muita atenção assim à mídia não deu? Porque essa é a intenção deles, é não dar atenção para ficar algo mais misterioso, para falar, poxa, não deram atenção porque estão encobrindo. Vocês entenderam? Se as pessoas falam, não deram muita atenção, é porque estão encobrindo. Se não tivessem encobrindo o caso, estaria notificado a semana inteira. Mas por que que não notificaram? Porque tem algo aí, né? Eles fazem justamente isso para as pessoas pensarem assim, ficar muito mais crível, né? Falar, poxa, ninguém falou nada, porque tem coisa aí, né? Tem caroço nesse angu. Toda vez é isso, assim, todo caso, sempre assim, não vamos queimar as evidências, não vamos noticiar, não vamos falar nada. As pessoas ficam, poxa, por que ninguém falou da Ilha do Mel? Por que ninguém falou de tal? Por que a mídia não falou? Eles estão encobrindo, eles não querem falar a verdade pra gente, né? Eles querem que vocês pensem dessa forma, justamente. Dessa forma. E as pessoas vão e isso impulsiona muito mais do que se a Globo, se o CNN, se a Fox começasse a comentar sobre isso. Porque as pessoas iam ver, poxa, elas iam começar a investigar. Primeiro, elas iam começar a investigar mais e ver que não é bem assim, poxa. Eles iriam descobrir que pode ter sido supostamente uma briga mesmo que ocorreu lá. Ou que os policiais foram lá e tipo, não filmaram nada, não aconteceu nada. As pessoas iam saber, poxa, não é nenhuma câmera ficou sem funcionar. Por que não tem filmagem desses seres? Por que não tem tantas testemunhas se tinham, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas no shopping? Porque só 10 maluco random aí que conseguiu ver e nem filmar, ninguém filmou, pronto. Ninguém filmou.
pessoas, se tivessem noticiado isso na mídia, elas iam se questionar e iam falar, poxa, isso daí é uma armação. Isso aí que estão falando de seres é um psyop. As pessoas iam falar, poxa, mas pra que isso? Ah, por conta do caso do Epstein, né? Ah, então foi isso, né? Ia ficar óbvio se as mídias. E a mídia é totalmente comprada. Todas as mídias, essas grandes, elas são compradas pelos governos. Nem adianta. São todas compradas. Todas compradas. Então é o seguinte, esses casos semelhantes ao do shopping, eles acontecem justamente por conta disso. É para fazer cortina de fumaça. E a agenda Alien, ela não serve apenas para impulsionar o ateísmo ou para desacelerar, né, o cristianismo, para acabar com o cristianismo. Não é só isso. Isso é a principal estratégia do demônio. O demônio ele quer que as pessoas acreditem que existe vida em outro planeta, que os aliens vão chegar aqui algum dia, que os aliens são os anjos do passado, Jesus era um alien, é toda essa narrativa aí, né? O demônio ele quer isso, para afastar as pessoas de Deus. Então, as seitas ufológicas são as seitas que mais crescem no mundo e estão mais tirando as pessoas do cristianismo. Se a pessoa achar o satanismo, que não tem nenhum por cento de satanismo no mundo. O que mais tem, assim, a gente for ver, são católicos, cristãos, evangélicos, etc., que acreditam em ETs, que estão em seitas, assim, em teologia, se acham adeptos de sei lá, das seitas ufológicas. Tem tanta seita que eu nem sei mais o nome por aí, né? Isso daí afasta as pessoas do cristianismo, isso daí é um grande engano que está acontecendo. As pessoas perguntam, poxa, mas se o objetivo do demônio é enganar as pessoas com a agenda alien, com o fake alien, por que não se revelam? Então logo já coloca assim o pau em cima da mesa e fala, vamos espalhar aqui que nós éramos os santos, os profetas da Bíblia, era tudo ET, era tudo alien. A gente vai aqui, faz a cabeça das pessoas e pronto, não precisa mais ficar nesse joguinho de quebra-cabeça, de xadrez 3D, né? As pessoas não se perguntam, as pessoas não param para pensar que se pousar um OVNI lá, os demônios fantasiados de aliens, né, e enganarem as pessoas, se divulgarem para o mundo, né, aparecerem na TV, as pessoas não pensam que isso é uma faca de dois gumes. Por um lado, esse tipo de coisa ele vai atrair sim mais pessoas para essas seitas ufológicas, mas existem ainda no mundo muitos cristãos, por mais que sejam cristãos assim, que acreditam em espiritismo, umbanda, né, falsos cristãos, mas eles acreditam em Deus também, eles não acreditam tanto, mas eles têm uma crença lá, eles leem a Bíblia, e as pessoas ao verem com tanta atualmente com tanta informação que tem sobre fake alien, tem vários canais falando sobre isso, felizmente poucos mais pessoas ainda estão falando sobre isso. Muita gente, eu acho que queria saber que é um engano que aqueles ETs lá não são ETs porra nenhuma. Então, por mais que assim, vamos supor que 50% esses fake aliens, demônios, né, eles iriam atrair as pessoas pro seu lado, mas 50% do restante ia saber, porra, são demônios, daí estão enganando vocês, estão enganando as pessoas. E, atualmente, eles não fazendo nada, esse ocultamento, ele atrai mais pessoas do que se revelar, as pessoas não entendem isso. Que essa estratégia de não aparecer é o que faz as pessoas irem atrás, as pessoas acreditam justamente porque elas não têm uma evidência, porque quando tiver uma evidência, elas vão ver que são demônios. Por isso que nunca apareceu nitidamente, ninguém fotografou o interior de uma nave, por quê? Porque não tem etéreo, são seres luminosos, são seres de energia, não são seres físicos, não tem lá um aço, não é borracha, plástico, não tem nada disso. Por que nunca se filmou uma criatura? Primeiro, porque na minha opinião, eu acho que Deus não permite que eles se mostrem também assim, e porque o demônio também ele não quer. Porque ele iria ver assim, poxa, imagine se filmar que nem na caso da Ilha do Mel. É um caso que eu acredito que seja real, e um caso que a gente vê. A porra da criatura, que é um transmorfo, ele mudando de forma lá, que lá não é uma forma de vida orgânica, não é uma forma de vida orgânica. Nenhum ser orgânico de matéria, nem se for, sei lá, com carbono, com metal, com jazida, com o que seja, consegue mudar de forma como aquele ser da Ilha do Mel mudava. Nas filmagens lá, que inclusive aquele canalzinho de Psyop no YouTube tem, né? Não tem como isso, não tem como. Então, assim, essas criaturas são criaturas etéreas, são criaturas espirituais, de outro plano. Assim como as aparições de Nossa Senhora, aparições de anjos, aparições de Jesus. Também tem essas aparições aí, como as aparições dos seres mitológicos, como eu citei, né? Boitatá, Mãe de Ouro.
Se os aliens eles começassem a aparecer sem parar assim, com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, alguém ia desmascarar na hora, ia ter um cara bom assim que ia pegar, filmar e falar, ó, tá vendo? Como aconteceu da Ilha do Mel. Eu não sei se da Ilha do Mel foi algo proposital, se foi um acidente, se é algo justamente que o demônio assim, ele fez uma jogada tentando, né, arriscar, vamos ver se a gente consegue adeptos aqui pra aceitar alien, e por outro lado já acabou mostrando, mas felizmente, infelizmente, na verdade, muita pessoa ainda acredita que não, são alienígenas. Porra, um alienígena, por mais que seja do planeta lá de 1 zilhão de anos-luz, como que o ser conseguiria mudar de forma com um corpo parecido, né? Porque é um humanoide, aparentemente é um humanoide, mudar de forma como ele mudou no vídeo que a gente tem à disposição. Pelo amor de Deus, né? Assim, logicamente, pensando da maneira mais lógica, mais sensata possível, a pessoa iria olhar para aquele vídeo da Ilha do Mel e falar: essa merda é um ser etéreo, um ser espiritual, não é um ser físico. Porque o ser sumiu ainda depois, o ser sumiu, desapareceu, mudou de forma. Porra, é tipo um espírito. A pessoa acredita em espírito, tá? Eu não acredito em espírito, acho que são demônios também, mas se a pessoa acredita em espírito, ela vai ver, poxa, aquele ser parece um espírito. Não é um ser daqui, é de outra dimensão. Simples, acabou. Não é um alien, não é. A pessoa pode não acreditar em demônios, a pessoa não pode não ter a religião, mas ela acreditar que são seres de outro planeta, são seres que com um organismo parecido com um humano, a pessoa tem que ser burra pra cacete ainda, muito burra. A pessoa pode acreditar em tudo. Ah, acredito que aquilo é um ser de outro planeta, de outra dimensão. Ah, eu acredito em outras dimensões. Acredito que existe uma dimensão tal, tal, tal. Muito mais plausível, muito mais possível do que a pessoa acreditar que é um ser que vem um disco voador, né? Muito mais. Então, assim, por esse é o motivo desses seres não aparecerem mais hoje em dia, porque eles estão se camuflando justamente de OVNI, porque é o mais conveniente para as pessoas aqui. Que é o que mais atrai seitas ufológicas, que é o mais afasta as pessoas de Deus, que é o mais cria psyops pro governo, para usar como cortina de fumaça, para cobertar as merdas que eles fazem por aí, né? Então é isso.